A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 4, cujo tema é o drama de Jó. Nós estamos estudando o tema geral, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E neste quarto trimestre de 2020, nós estamos aprendendo muito, meus amados e queridos irmãos, acerca deste assunto tão importante e tão atual. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. O textual desta lição nos diz assim: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, versículo 21. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22, e o capítulo 2, versículos 6 ao 8. Com certeza você deve ler em sua casa. Meus amados e queridos irmãos, você que está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja um inscrito, seja aí o nosso parceiro espiritual, para que toda semana você possa receber aí os vídeos quando estamos a postar. E também, se você gostar deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Amém? Introdução. A provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Esta é a proposta desta lição, o drama de Jó. Nós vamos aprender nesta lição, meus irmãos, que Jó viveu um verdadeiro drama, conforme o comentarista desta lição nos disse, que nem mesmo um cineasta poderia, falar ou narrar uma história tão difícil como esta, não é verdade? Um rabino disse que Jó, ele foi o homem que mais sofreu na face dessa terra. E nós há de concordar com tudo isso. Basta você ler o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Jó e você já vai perceber o sofrimento dele. Mas nós sabemos que o sofrimento de Jó não está apenas registrado no capítulo 1 e no capítulo 2. Está durante todo o livro, pois nos outros capítulos nós vamos encontrar ali 4 amigos de Jó o acusando, o apontando, o julgando, dizendo que Jó era um pecador revoltado e arrogante. E nós vamos deparar, meus irmãos, com o silêncio de Deus. Mediante todo este sofrimento, Jó ele fez várias perguntas para Deus. Várias. E Deus estava em silêncio, mediante tamanho sofrimento. Então, nesta lição nós vamos ver qual foi o drama de Jó. O tópico 1. Tragédia de natureza econômica. Número 1. O sucesso na esfera comercial. Primeiramente, meus irmãos, nós vamos falar aqui nesse tópico de número 1 acerca do sucesso de Jó na esfera comercial, trazendo para os dias de hoje uma pessoa que é dona de um comércio, ela tem a transportadora, ela tem ali os seus produtos, e Jó da mesma forma. E ele tinha ali alguns animais que faziam parte deste comércio. Quais são eles?
os camelos e jumentas. Os camelos e jumentas são animais de cargas. Eram animais que faziam as cargas, traziam as coisas. Então, Jó, meus irmãos, ele tinha esse sucesso nessa esfera. Quantos camelos Jó tinha? Jó tinha 3.000 camelos. E quantos jumentas Jó tinha? Jó tinha 500 jumentas. Trazendo para os dias de hoje, sabendo que Jó viveu em um período tão antigo, nós podemos dizer que Jó ele tinha vários carros, várias carretas, né, aonde ele poderia transportar ali os seus produtos. Sim, meus irmãos, com certeza nós podemos aplicar isso perfeitamente. Então, o sucesso de Jó na esfera comercial, meus irmãos, era muito grande. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Se a gente for pegar hoje o homem mais rico da nossa cidade, nós vamos perceber que ele tem, se ele for rico na área comercial, ele tem aí várias carretas, né, caminhões, carros que podem buscar os seus produtos. E Jó era mais rico do Oriente. Então, ele tinha esse sucesso na esfera comercial e também na esfera do campo. Quais são os animais que Jó também tinha que fazia esse sucesso? Os bois e as ovelhas. Os bois, ele tinha 500 juntas de bois. Então, ele tinha 1.000 bois. E também, meus irmãos, Jó tinha 7.000 ovelhas. Eram muitas ovelhas, não é verdade? Então, veja o sucesso de Jó no campo. As ovelhas, ele poderia ali pegar a lã delas, né? Quando matasse também alguma delas ali, poderia pegar a sua gordura. Então, Jó, meus irmãos, ele tinha esse sucesso no campo, né? Era muito produtivo os bois que ele tinha, não é verdade? Então, esse era o sucesso de Jó, tanto na esfera comercial quanto no campo. E nós vamos entender aqui no número 3 que o diabo atacou a Jó primeiramente na esfera comercial. Sim, meus irmãos. Nós sabemos que Jó, ele tinha também uma coisa que nós, professores ou alunos, pregadores, ensinadores, sempre esquecemos de falar. Que Jó não perdeu apenas os seus animais e não apenas os seus filhos e nem a sua saúde. Ele também perdeu muitos funcionários. Não eram poucos, eram muitos funcionários. Você acha que Jó teria poucos funcionários para cuidar de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas? Você acha que Jó ele teria poucos funcionários? Não, meus irmãos. Ele tinha muitos funcionários ao seu serviço. E muitos deles morreram. Sim, meus irmãos. Conforme nós dissemos, o ataque do diabo aqui na esfera comercial, a Bíblia diz que primeiramente veio os sabeus. E esses sabeus atacou, vamos ver aqui, no capítulo 1, versículo de número 14. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus. Então o primeiro ataque de Jó foi sobre os bois e também, meus irmãos, sobre as jumentas. Ou seja, os sabeus não matou esses bois e essas jumentas. Os sabeus, eles roubaram os bois e as jumentas de Jó. Esse foi o seu primeiro ataque na esfera comercial. Sim, meus irmãos. Agora Jó estava sem os animais de carga e também o seu transporte
estava prejudicado. E em segundo lugar, o ataque do diabo na esfera do campo, atingindo aí, né, as proteínas e laticínios. Por quê? Olha o que diz o versículo de número 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. O segundo ataque foi na esfera do campo, e agora atingiu de uma maneira tão forte, tão pesada, porque agora são 3.000 ovelhas, ou seja, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Fogo de Deus caiu do céu. Alguns dizem que foi um trovão, um relâmpago. Nós sabemos que foi ação do diabo. E também os caldeus. Eles se organizaram, se dividiram em 3 grupos, porque agora eles iriam atacar os camelos de Jó, que eram 3.000 camelos. Cada grupo atingiu 1.000 camelos. Então foi uma forma organizada de atacar os animais de Jó. E agora, meus irmãos, Jó estava ali sem aquelas ovelhas, onde ele não poderia mais produzir a lã, a gordura, né? E também sem os camelos. Então veja, meus irmãos, como Jó perdeu aí todos os seus bens. Vamos aqui para o tópico de número 2. A tragédia de natureza familiar. Número 1. Filhos. O texto nos diz: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Meus irmãos, olha o drama de Jó. Depois que Jó perdeu toda a sua empresa, né, na esfera do campo e também na esfera comercial, agora Jó vai perder os seus filhos. Quando a gente ouve falar de uma notícia que alguém perdeu de uma só vez muitos entes queridos seus, quem sabe em um acidente ou em algo que aconteceu, essa família fica enlutada durante muito tempo, triste, fica desestruturada. Imagine o que aconteceu na vida de Jó. Ele perdeu em um só dia 10 filhos. Eram 7 filhos homens e 3 mulheres. E eles estavam ali se alegrando, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho. De repente, veio um vento muito forte, que veio do deserto e bateu ali naquela casa e caiu sobre todos eles. Um moço escapou, não era um dos filhos de Jó, mas era um dos seus escravos, e veio trazer a notícia para Jó. É interessante o drama de Jó, meus irmãos, é que todas as vezes que alguém escapava e vinha trazer a notícia para Jó, a Bíblia diz que ele não terminava de contar a história e vinha outro. Estando este ainda falando, veio outro e disse. E depois, estando este ainda falando, veio outro e disse. Ou seja, ele não terminou nem de falar aquela notícia ruim, já chegou outro e deu outra notícia ruim. É uma notícia ruim atrás da outra. Isso é muito triste quando acontece. Às vezes a gente recebe uma notícia ruim apenas, a gente fica desestruturado. Imagine Jó receber várias notícias ruins no mesmo dia, ali, naquela mesma hora. Esse é o drama de Jó. O que me chama a atenção na vida deste homem é que ele permaneceu fiel ao seu Deus. Ele não blasfemou de Deus, ele permaneceu sendo fiel. Sendo um homem justo, um homem temente, um homem reto e que se desviava do mal. Sim, meus irmãos, de uma só vez
Jó perdeu 10 filhos. Agora pense você. Você, quem sabe, já perdeu algum filho. Ou um exemplo. E você vai no velório dele e é uma tristeza muito grande, porque o natural é o filho enterrar os pais. O natural. E quando acontece dos pais enterrar os filhos, é uma dor muito grande. Imagine Jó ir num velório de 10 filhos, de 10 caixões ali no velório. Meu Senhor, que drama! Não é verdade, meus irmãos? Nós temos muito a aprender com este homem de Deus chamado Jó. Eu disse na introdução que um certo rabino disse que o homem que mais sofreu na história desse mundo foi Jó. E é interessante, meus irmãos, que o homem que mais sofreu não foi um ímpio, foi um justo chamado Jó. Então o justo também sofre. O justo também passa por aflição, por dificuldades, por perdas. A Bíblia diz: tudo sucede igualmente a todos, tanto ao bom quanto ao mal, tanto ao justo como ao ímpio. Todos nós, meus irmãos, estamos aqui nessa terra sujeitos a todas as coisas. O que nós devemos fazer é ser fiel a Deus. Em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, vamos continuar servindo ao Senhor. Aleluia. Número 2. Esposa. Meus irmãos, depois que Jó perdeu ali os seus filhos, a esposa de Jó disse: amaldiçoa a Deus e morre. Nós sabemos que no original, no hebraico, não está escrito assim. Está escrito: adora a Deus e morre. Porque no original está escrito Barak. E essa expressão significa abençoar ou adorar. Então, no original, ela diz: adora a Deus e morre. E nas nossas Bíblias está: amaldiçoa a Deus e morre. Essa foi, meus irmãos, a palavra que a mulher de Jó disse. Não estamos aqui para julgá-la, mas Deus estava provando a Jó. E Jó passou pela prova. Deus não estava provando a mulher dele, porque se Deus estivesse provando ela, a carga seria menos. Porque a Bíblia diz: não veio tentação senão humana. A tentação que vem sobre nós, ela é humana, de tal forma que podemos suportar. Nós podemos perceber que a esposa de Jó, ela não iria conseguir passar pelo que Jó passou. Porque ela disse: amaldiçoa a Deus e morre. E Jó disse: como falas uma louca mulher? Meus irmãos, nós sabemos que Jó também foi instigado aí pela sua esposa. Já não bastasse a perca dos seus filhos, já não bastasse a perca dos seus bens, agora ele tem aí a sua mulher falando essas palavras. Número 3, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a ainda hoje. Fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Esse vento forte que foi formado ou Deus permitiu com que Satanás agisse na natureza e bateu ali naquela casa e matou aqueles filhos, destruindo assim a família de Jó, é o vento que está soprando até os dias de hoje em muitos lares e tem destruído muitas famílias, meus irmãos. O comentarista disse aqui: famílias devastadas, divórcios, drogas, brigas, mortes. É isso o que Satanás tem feito. Quando você olha para o lar de muitas pessoas,
você percebe que este vento está soprando até hoje em muitos lares. É por isso que precisamos ter uma vida espiritual com Deus, para que, se o Senhor permitir o inimigo tocar, nós estamos preparados a não blasfemar contra Deus. Estamos preparados a suportar e ser fiel até o fim, a não se separar, para dividir os filhos, para que não haja morte, para que não haja briga. Não é verdade, meus irmãos? Porque, às vezes, a família é provada por Deus. E nós devemos entender que é Deus provando para nos aprovar. Então, foi isso que aconteceu, meus irmãos, na vida e na família de Jó. Tópico de número 3. A tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Meus irmãos, já não basta a perca material e dos seus filhos, agora Satanás vai tocar em Jó. Ele disse, pele por pele. Esse é o ditado popular do diabo, pele por pele. Se você me ferir, eu te firo. Se você me bater, eu te bato. Mas esse não é o ditado popular da Bíblia. A Bíblia é, ame ao seu ímpio, ame ao próximo, ame o seu inimigo. Você deve pagar o mal com o bem. Não é pele por pele, é pagar o mal com o bem. Mas aqui o diabo disse pele por pele. Deus permitiu Satanás tocar então em Jó, e ele tocou. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jó agora estava com enfermidade desde a planta dos seus pés até o alto da cabeça. Às vezes a pessoa está com enfermidade no dedo, né? Em algum órgão do corpo, no pé, quem sabe no ombro, no olho, no nariz. Mas a Bíblia diz que Jó estava enfermo da planta dos pés até o alto da cabeça. Era o seu corpo inteiro, todos os órgãos. Sim, meus irmãos. Olha o drama de Jó. Veja a situação que esse homem está. Ele está com uma chaga maligna. Ele está leproso. De tal forma que a única coisa que lhe restou foi um caco de telha, que lhe ajudou muito para rapar ali aquelas feridas do seu corpo. Sim, meus irmãos. Número 2, saúde física. Quais foram aí os sofrimentos de Jó que lhe atingiram na sua saúde física? Se você ler apenas o capítulo 2, você vai ficar restrito aí a muitos sofrimentos que Jó teve. Mas se você ler todo o livro de Jó, os 42 capítulos, você vai descobrir outros sofrimentos que Jó teve mediante essa enfermidade. Sim, meus irmãos. Veja, o sofrimento de Jó era multifacetado. Era físico, social, emocional e espiritual. Jó ele estava com muita dor no seu corpo e em tormenta. E também ele tinha, no âmbito físico, ele tinha insônia. Está no capítulo 7, versículo 4. Ele perdeu peso, capítulo 16, versículo 8. Ele ficou com os olhos vermelhos e olheiras profundas, versículo 16. Ele emagreceu, ele tinha calafrios, Jó. Ele tinha dores nos ossos. Não era apenas na sua pele. Ele tinha dor nos ossos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A pele dele emagreceu e descascava. Sim, ele tinha febre e furuncos que coçavam. Sim, meus irmãos, veja o sofrimento de Jó. Satanás atingiu aí a sua saúde física e Jó sofreu dessa forma. Número 3, saúde mental. Como se não bastasse também
Jó estava passando por uma luta mental. Ele não sabia o que fazer. Ele sabia que era um homem justo. Mas de tantas pessoas lhe acusar, a sua esposa lhe instigar, os seus amigos lhe acusar, Deus em silêncio, ele começou agora a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Quem sabe este foi o único pecado de Jó, porque ele não amaldiçoou a Deus, ele não blasfemou de Deus, mas ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele queria que a sua mãe tivesse lhe abortado. Sim, mas é claro, meus irmãos, que nós estamos estudando acerca do drama de Jó. Não era fácil. Conforme eu disse, a sua mulher estava ali dizendo: amaldiçoa Deus e morre, amaldiçoa Deus e morre. Cada amigo de Jó que falava, acusava ele dizendo que ele estava em pecado, que ele estava colhendo algo que ele havia plantado. E não eram amigos tolos. Esses 4 amigos de Jó eram anciões e homens sábios. Imagine você estiver passando por um grande problema e vier alguém muito sábio, alguém espiritual, dizer que há alguma coisa errada na sua vida. Você vai ficar com a sua saúde mental desestruturada. É por isso que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas a conclusão disso nos diz que Jó, em tudo isso, não atribuiu culpa a Deus. Ele não blasfemou de Deus. Satanás não conseguiu fazer o que ele queria, que era incitar Jó a blasfemar de Deus. Mas ele foi fiel até o fim, mediante os seus sofrimentos, as suas dificuldades, as circunstâncias que estão em volta de você e da sua família. Não murmure, não blasfeme, confia e adora a Deus, que Deus está no controle de tudo. Amém? Deixe aí o seu like neste vídeo se você gostou e que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.